Direto da redação. Milhares de pessoas pelo Brasil saíram às ruas ontem em protesto contra a PEC da blindagem, também denominada de PEC da bandidagem nas redes sociais. Esse é um projeto de lei que tramita na Câmara Federal que garante blindagem aos deputados contra processos. É inusitado isso, tá? Porque esse processo, na verdade, para você entender melhor, ele garante que uma vez um deputado investido no mandato parlamentar invadiu uma casa, assassinou toda uma família, para ser investigado ele tem que ter autorização da Câmara. E para autorizar, os deputados têm que votar e o voto é secreto. Ninguém vai saber quem votou contra, quem votou a favor. Então essa é a chamada PEC da bandidagem. E você viu assim uma multidão saindo das ruas no Brasil inteiro e talvez a manifestação mais expressiva de ontem se deu no Rio de Janeiro. De Copacabana ficou praticamente tomado. O público era semelhante ao que compareceu, por exemplo, ao show da Lady Gaga. Você confere aí as imagens agora aí na tela. Impressionante. Mas vamos acompanhar aqui a reportagem com Carolina Pessoa. Milhares de pessoas protestaram neste domingo por todo o país contra a PEC da blindagem, como ficou conhecida a proposta aprovada pela Câmara na última terça-feira. O texto, na prática, dificulta a abertura de processos criminais contra parlamentares. Participaram ao menos 30 cidades. Os atos também criticaram a proposta de anistia para condenados por tentativa de golpe de Estado. Entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão. Em Brasília, uma multidão marcou presença na esplanada dos ministérios. Os manifestantes gritavam dizeres como sem anistia e queremos Bolsonaro na cadeia, pedindo o cumprimento da condenação do ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão. A passeata ocupou 6 faixas do eixo monumental. Sob sol forte, os manifestantes seguiram em marcha atrás de um pequeno trio elétrico, após uma batalha de rimas e discursos de lideranças políticas do Distrito Federal. O trajeto, de cerca de 1,5 km, foi até a frente do Congresso Nacional, onde o cantor e compositor Chico César encerrou o ato cantando alguns de seus sucessos. Ernesto Galindo, servidor público, participou dos atos na cidade. Para ele, a manifestação é importante para o movimento democrático. Não, é importante enaltecer a democracia. Estamos aqui colocando a posição enquanto cidadãos de que somos contra alguns movimentos que o Congresso está fazendo, com uma PEC da blindagem. Já a pedagoga Flávia Costa reforçou a presença no protesto para o fortalecimento da cidadania. Esse ato demonstra que nós estamos atentos e que nós não queremos passar pelo roubo da nossa cidadania e da nossa democracia. Em Salvador, o movimento foi comandado por artistas como a cantora Daniela Mercury e o ator Wagner Moura, que cantaram em cima de um trio elétrico. No Rio de Janeiro, o ato aconteceu em Copacabana e em São Paulo, na Avenida Paulista, em frente ao MASP. A mobilização foi organizada por integrantes da base do governo no Congresso, centrais sindicais, movimentos populares e outros grupos da sociedade civil, com colaboração de Beatriz Arcoverde e Lucas Por Deus Leon, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Você tem a imagem aí da Daniela Mercury na Bahia, Salvador, Bahia. E você tem outras imagens também com multidões em São Paulo, foram assim, manifestações grandiosas. Rio de Janeiro, conforme já comentei aqui. Isso daí tem 2 retratos. A multidão na rua contra a PEC da bandidagem e contra também o projeto de anistia que favoreceria os envolvidos nos atos golpistas, como foi o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, os seus ministros. Isso tudo aí reflete uma retomada do movimento progressista, da esquerda, tomando as ruas. O que até então estava acontecendo era que apenas aquele público pró-Bolsonaro estava nas ruas. Agora, o segmento mais progressista, o movimento à esquerda, né, ele demonstra robustez nas ruas, tomada das ruas. Então, eles voltaram a reocupar as ruas e retomando as cores da bandeira do Brasil, bandeira verde e amarela, sequestrando, porque até então estava sequestrada, né? Pelo movimento bolsonarista, com a identidade com o movimento bolsonarista. Então isso aí cria um paradigma. E o que vai acontecendo com essa presença de artistas? Daniela Mercury, Chico Buarque, todos os artistas. Anitta, artista de expressão também que gravaram em redes sociais. Valesca Popozuda. Vai rejuvenescendo o movimento de esquerda, o movimento progressista.
e vai afunilando, envelhecendo o movimento bolsonarista, vai se transformando em um movimento assim de pessoas muito mais conservadoras e fazendo ao mesmo tempo assim, colocando essas pessoas dentro das caixinhas dela, movimento, segmento evangélico, segmento neopentecostal mais radical, porque até mesmo o movimento evangélico assim mais liberal, mais progressista, ele vai saindo dessa bandeira bolsonarista. Então as pessoas elas cansaram do bolsonarismo. Essa atitude de Eduardo Bolsonaro ir lá para os Estados Unidos defender sanções, a defesa da família Bolsonaro em benefícios para salvar a pele da própria família, várias pessoas condenadas por envolvimento nesses atos, pessoas condenadas que acreditavam nas retóricas, nas narrativas do bolsonarismo, que ia prender Alexandre de Moraes, que o Congresso ia fechar, que ia fechar o Supremo, que o Supremo é o povo, está todo mundo condenado a 27 anos, a 30 anos de prisão. Então tudo isso foi fazendo com que o movimento ele fosse assim se desvanecendo. Você acompanha aí o Caetano Veloso no Rio de Janeiro, que foi um dos cantores que se apresentou lá, Chico Buarque, o Gilberto Gil. E quem está aí, não está aí para assistir show de Caetano. Caetano, Gil, o Chico Buarque, eles são apenas coadjuvantes desse movimento aí. O movimento aí mesmo, a expressividade desse movimento é a multidão, é o povo. Põe Caetano e Chico para cantar nas areias de Copacabana, vai ver se vai atrair um público grandioso como esse. Vai atrair público, mas não nesse tamanho aí que nós estamos vendo aí em Copacabana. Então esse daí é um retrato, vai afunilando, vai reduzindo, vai espremendo o bolsonarismo. Ele vai voltando a um tamanho diminuto. Isso é o que vai acontecer. Uma direita toda fragmentada, todo mundo querendo herdar o espólio de Bolsonaro, brigando. Bolsonaro passou a ser um problema hoje para a direita brasileira. E os candidatos tentando absorver, entrar nesse espólio, trazer o espólio do Bolsonaro, entraram também nessa narrativa, Tarcísio, governador de São Paulo, todo mundo, e a tendência que vai ser o grande abraço dos afogados. E as figuras que estão aí, todas paramentadas, saíram de várias regiões. Você vai acompanhar agora o depoimento do Edinho Poeta. Ele saiu de Rio das Ostras para participar desse evento ontem em Copacabana. Tem aí o Edinho Poeta? Olá pessoal, estamos aqui em Copacabana, é isso mesmo, em Copacabana, num evento histórico que vai ficar para a história. A gente está aqui defendendo os interesses da população brasileira, a gente está aqui defendendo os interesses até mesmo daquelas pessoas que não têm consciência, que ainda acreditam que a direita é uma opção. Ela não é uma opção, a direita é a maldição do nosso país. Então estamos aqui para lutar para você, até mesmo para você que é contra a esquerda. Nós da esquerda estamos mantendo aqui a democracia, estamos fazendo a manutenção da democracia. Eu estou aqui nesse domingo, dia 22 de setembro, contra a PEC a blindagem, a PEC da blindagem, que é da bandidagem, onde eles querem que deputados, ou seja, os parlamentares, deputados, senadores, políticos de um modo geral, até presidentes de partidos, não sofram nenhum tipo de punição pelos seus crimes, sem a autorização do Congresso. Congresso, para quem não sabe, é onde fica lá os deputados federais, tá? Então, gente, por favor, nós estamos aqui numa causa muito justa. Quero que vocês, por favor, leiam a história. Leiam a história. Mais uma vez, a esquerda lutando por todos nós. Lutando por mim, pelos meus filhos e também por vocês. Valeu? O Poeta, ele botou isso aí no TikTok dele. O Edinho Poeta é guarda municipal em Macaé. Sempre participa aqui direto do programa. Sempre está aqui fazendo poesias. E ele saiu de Rio das Ostras e foi participar da manifestação em Copacabana, no Rio de Janeiro. E as expensas dele, tá? Bolso dele, ele foi participar. E assim como o Edinho Poeta, muitos outros, né, saíram para participar dessa manifestação. E o que eu estou dizendo aqui é, o Edinho Poeta, ele fala ali, por exemplo, que esquerda, direita, ele se autodenomina, né, como um ativista de esquerda. Mas a questão não é ser direita, ser esquerda. Ser direita, ser esquerda é um detalhe. O problema é ser
extremista, tanto de um lado quanto de outro, né? O extremista de direita. Agora, ser direita não tem problema nenhum. Tenho vários amigos que são de direita, são liberais, que não expressam ódio e que jogam dentro da democracia, dentro do jogo democrático, dentro do Estado Democrático de Direito. Agora, o problema todo é quando é extrema-direita, quando quer dar golpe, quando quer fechar Congresso, quando quer rasgar a Constituição. Aí, seja de esquerda ou seja de direita, a sociedade ela tem que fazer isso aí, para as ruas e realmente se levantar. Então, acho que esse é o detalhe. O Orne Costa, que é presidente da Associação de Moradores do Bairro Maria Turra, extensão Serramar, em Rio das Ostras, ele também comenta aí sobre essa manifestação. Ele escreve aqui no WhatsApp. Bom dia, Roberto e toda a equipe do Viu Digital. Roberto, milhares de pessoas de forma livre e consciente foram às ruas para manifestar sua indignação com as últimas atitudes do nosso parlamento. O gigante acordou, assustando os políticos sem escrúpulos que integram a Câmara Federal. Você já ouviu falar na expressão "o tiro saiu pela culatra"? Significa que uma ação, plano ou estratégia resultou no efeito oposto ao desejado, causando consequências negativas para quem a iniciou, ou seja, que era para prejudicar o outro acaba prejudicando a si mesmo, tal como no jogo o feitiço virou contra o feiticeiro. Roberto, sem anistia e não a PEC da bandidagem. É a vontade nossa do povo consciente, mas adormecido. É o que ele escreve aqui no WhatsApp. Ô Costa, eu diria a você que essa PEC ela é inconstitucional, ela já está nascendo morta. Tanto a PEC da bandidagem quanto a PEC da anistia. Não existe constitucionalmente anistia para golpe, tentativas de golpe, para golpe contra a Constituição, contra o Estado de Direito. Então essa iniciativa, ela certamente vai ser sufocada por uma ação direta em constitucionalidade. E essa outra iniciativa que você vê tentando aí, que é a PEC da bandidagem, não passa, porque já tem deputados, declarações de deputados dizendo que votaram sob coação. Isso é gravíssimo. O parlamentar está confessando que ele recebeu, a parlamentar tem depoimento dela, está aí no Diário da Guanabara, no Portal Viu, no Instagram. Ela confessa que ela votou sob coação, que ligaram para ela e ela votou. Eu até tenho, vou ver se eu consigo colocar aqui. Então isso é gravíssimo. Imagine o eleitor votar sob coação e a urna eletrônica votar sob coação. Então isso tudo aí, o conjunto da obra, serviu para afundar o bolsonarismo ainda mais. Infelizmente, essas pessoas, elas não, eu não sei o que elas, a gente sabe que pretendiam, mas talvez não tivesse a dimensão que fosse resultar nisso aí que nós estamos assistindo agora. Então eu concordo com você quando você diz o seguinte: olha, o tiro saiu pela culatra. Saiu. O tiro realmente saiu pela culatra. Porque retomou, isso aí motivou, levou as pessoas para a rua. E esse tipo de movimento que você está vendo aí agora, isso aí tende a crescer. Se não virar uma aspirina, tende a crescer ainda mais e vai constranger ainda mais até deputados do PT, porque tem 12 deputados do PT que votaram nisso daí. Essas pessoas, elas têm que ser dito o nome delas. Quais são os parlamentares do PT que votou nisso? Ou o PT vai chamar sua comissão de ética, vai avaliar o comportamento desses deputados e vai expulsar, ou vai ser mais do mesmo. Então que expulse. Não está errado. Eu mandei aí, viu, da deputada dizendo aí que votou sob coação. Ela é deputada do Partido Novo e ela confessa publicamente que ela foi coagida a votar em favor da PEC da bandidagem. Ela fala que ela recebeu o telefonema de alguém muito importante ameaçando ela e por isso então ela votou e aí está pedindo desculpas. É algo que eu nunca esperei assistir isso, ver isso. Assim, eu acho que nós temos um parlamento hoje no Brasil, talvez seja o parlamento com o pior parlamento dos últimos anos. Na verdade, a coisa vai piorando tanto que a cada legislatura a gente pensa que a coisa piorou ainda mais, né? Que o nível de parlamentares que são eleitos são pessoas completamente inabilitadas para o exercício de um mandato parlamentar. As pessoas de bem não querem mais disputar mandato porque qualquer um passou a ter mandato, qualquer um passou a ser.
qualquer um pode ter mandato parlamentar. Só comprar. Então as pessoas de bem não querem entrar nisso, não querem viver mais isso. Né? Então... Agora a força da sociedade, a força da população nas ruas, o peso disso nas capitais, em 30 cidades, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, e o Rio de Janeiro particularmente me surpreendeu, tá? A quantidade, deu muito mais gente na manifestação do Rio de Janeiro em Copacabana do que na manifestação em São Paulo, em qualquer outro estado. Talvez a maior, a manifestação mais expressiva tenha se dado ontem em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele foi uma... Olha o mar de gente. Olha o mar de gente que está em Copacabana. Eu diria que deve ter mais gente aí do que no show de Lady Gaga, cara. É muita gente. Isso é imagem de drone, tá? Não é imagem fechada, não. É imagem aérea. É imagem de drone. Imagem aérea. Nós temos a imagem aí da deputada? Tá no ponto aí? Boa tarde a todos. Eu vim aqui humildemente pedir desculpas aos meus eleitores. Eu cometi um erro gravíssimo na última terça-feira, durante a votação ali da PEC da blindagem. Eu fui contra tudo aquilo que eu defendo, tudo aquilo que eu acredito. Quem me conhece nesses 28 anos de televisão sabe o quanto eu detesto o bandido, o quanto eu luto para colocar vagabundo na cadeia. E eu quero contar para vocês como aconteceu. Essa votação começou por volta das 7 e pouco da noite. Imediatamente, eu estava inclusive sentado com o pessoal do Partido Novo, foi contra. Eu já sabia que a direita, que a extrema-direita, que a direita, que o centro votariam a favor dessa PEC. Mas eu segui ali o meu sentimento, a minha intuição, e votei contra. 7 horas da noite, eu tinha votado contra. E a partir desse momento eu comecei a receber muitas ligações de pessoas influentes do Congresso Nacional, se é que vocês me entendem. Ligaram dizendo que a votação contra, que eu sofreria retaliações, enfim, eu não sei que tipo de retaliação um deputado federal sofre, poderia sofrer dentro da Câmara dos Deputados. E eu fui covarde. Eu cedi à pressão. Por volta de quase 11 horas da noite eu mudei meu voto. Eu não fui forte, sabe? Eu sou uma mulher super forte e eu não tive, naquele momento, força para fazer o correto. E eu quero pedir perdão para vocês. Eu acho que a mesma coisa que vocês que me acompanham, que gostam do meu trabalho, se decepcionou, eu tô sentindo a mesma coisa. E não tem nada pior que a gente sentir isso, né? A gente sentir essa agonia, a gente sentir essa tristeza. Ontem foi um dia pra mim muito, muito, muito difícil. Pensei muito se eu gravava esse vídeo, porque tem um monte de gente xingando na internet, falando, mas mais uma vez eu quero deixar meu coração agir aqui. E desculpa, gente, desculpa, porque eu não queria deixar esse meu registro na minha passagem pela política, né? Ainda mais uma pessoa que tem tantos projetos pela frente. E desculpa de coração. Olha, Silvia Alves é o nome dessa deputada, ela é do União Brasil, ela é de Goiás. E o que ela diz aí, que ela assume, é que ela foi coagida a votar em favor da PEC da bandidagem. Então isso é seríssimo, isso é gravíssimo. O deputado votando sob ameaça de sanção dos Estados Unidos, de ter visto de perder isso, perder aquilo, uma interferência clara de uma nação estrangeira no âmbito do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, para votar processo de anistia para golpistas e processo de uma PEC para proteger criminosos. O cenário que se constituiria com a PEC da bandidagem é um Congresso como o lugar mais seguro para líder de facção criminosa, seria o lugar mais seguro para abrigar líderes de PCC, do Comando Vermelho, porque ninguém seria investigado. Estaria ali sobre a blindagem, sobre a capa, uma PEC da bandidagem. É assim um círculo de horrores se tornou a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados.